Olá pessoal, finalmente chegamos na lição 20, que vai falar de pesquisa amostral e relação entre grandezas. Estamos lá na página 106 e ele já inicia relembrando para vocês um pouquinho de medidas de tendência central. Antes disso, só para a gente pensar naquele primeiro assunto sobre pesquisa e poder relacionar, o que seriam essas medidas de tendência. Já falamos um pouquinho sobre estatística, da importância dela, que ela levanta, analisa e estuda dados. Então, na pesquisa, quando você vai realizar sua pesquisa e obtém esses dados, a análise que você vai fazer, seja montando uma tabela, seja montando um gráfico, você pode utilizar o que a gente chama também de medida de tendência central, que vai analisar a tendência dos seus dados, E quais são essas medidas que vocês precisam saber? Vocês precisam saber sobre a média, a mediana e a moda. A média, ela pode ser a média aritmética simples, quando você soma os seus valores e já divide pelo total de valores, ou pode ser uma média ponderada, que é quando tem pesos, Ela indica ali que aparece mais vezes aquele valor, e aí você divide pelo total de pesos. A mediana, se você lembrar ali um pouquinho da geometria, você pode associar já esse conceito, mas dá a ideia do que está no meio. Mas um cuidado muito importante, que não basta só olhar para quem está no meio, porque o seu conjunto precisa estar organizado, ele tem que estar ordenado, seja em ordem crescente ou decrescente. E a moda, que você pode pensar em moda mesmo, O que significa uma pessoa estar na moda? Ou o que é moda? Geralmente moda é o que está em tendência, nome, medidas de tendência. É o que aparece mais vezes. Então, algo que está na moda vai aparecer mais vezes nas vitrines, vai aparecer mais vezes nas pessoas que gostam de seguir essa tendência de moda. Então, moda dentro de um conjunto de dados também é o que aparece mais vezes. Então, você olha lá para os seus números, o que mais se destacar é a moda. Então, a gente consegue associar esses conceitos no nosso dia a dia também. Vamos agora, então, fazer a questão 2 lá na página 107. A distribuição de frequência apresentada na tabela abaixo referencia as notas obtidas por todos os competidores em uma classificatória de saltos ornamentais. Supondo que a nota para aprovação é a média das notas obtidas pelos competidores, qual é a porcentagem de atletas aprovados na competição? Então aqui a gente tem que tomar um cuidado nessa questão, porque não é só a média que ele está pedindo para você obter. Ele também quer saber quem foi aprovado, então depois a gente vai ter que analisar esse resultado. E nesse caso, nessa tabelinha aqui, a gente está falando de um caso de média ponderada. Por quê? Quando vocês estudam lá, as ideias de estatística, vão pensar lá em montar tabelas, gráficos, a frequência é a quantidade que aparece. Então, quando eu falo ali que a frequência é 4, significa que 4 pessoas obtiveram aquela nota 4. Quando eu falo que a frequência é 10, é que 10 daqueles competidores atingiram a nota 5. Então, é uma ideia de peso. Então, quando a gente for fazer agora nossos cálculos, vamos lá. A média ponderada vai ser o quê? Você vai pegar a quantidade de frequência e multiplicar aqui pela nota, porque a frequência é o nosso peso. Então, vai ficar lá 4 vezes 4, mais 10 vezes 5, mais 12 vezes 7,5, mais 8 vezes 8, mais 6 vezes 9. E aí você tem que tomar um cuidado aqui na hora de dividir, para não querer dividir por 5 notas, porque na média ponderada a gente divide pelos pesos, que no caso são a quantidade de competidores. Quando a gente for verificar aqui, vai ver que são 40, Basta você somar toda a frequência aqui. Realizando, então, esses cálculos, nós vamos ter ali, 4 vezes 4, 16, 10 vezes 5, 50, 12 vezes 75, 90, 8 vezes 8, 64 e 6 vezes 9, 54. Vamos realizar a soma desses valores aqui e aí a gente vai realizar também a divisão, ok? Então, aqui vai dar 274 divididos por 40. Efetuando nossos cálculos aqui, quando você for fazer a continha, aqui dá 6 vezes, 6 vezes o 4 vai dar 24, então 240. Vai fazer a subtração, sobra 34, não dá para dividir, entra vírgula.
Quando você colocar a vírgula aqui, você pode pôr o zero. Mas se você quiser facilitar, ó, pode simplificar agora, tá? Depois que a gente preencher o zero, a gente consegue simplificar. E aí vai ver aqui que dá 8 vezes, né? Dá 32, sobra 2, não vai pôr nenhum zero, nem vírgula, você já fez isso, só coloca o zero aqui ao lado do 2, que dá exatamente 5, né? Aí um cuidado que tem que ter agora, você chegou que a média é 6,85 e você vai perceber que a alternativa B fala isso em porcentagem, né? Para te induzir ali ao erro. Isso foi a média, e não a porcentagem de competidores que atingiram a média. Como que eu vou saber quantos competidores foram ali, né? Então vamos fazer agora o cálculo disso. Eu vou olhar aqui na minha tabela e vou perceber que quem atingiu a média foram esses competidores aqui, né? Quem tirou 4, quem tirou 5 ficou abaixo. E somando tudo aqui, eu vou perceber que eu tenho 26 competidores. 26 de um total de 40. Então, 40 atletas são 100%, 26x. Essa é uma das formas, pode utilizar outra estratégia também, não tem problema, tá? Vamos multiplicar cruzado aqui, 40x igual a 26 vezes 100. Vou simplificar já, ó, o zero com zero para facilitar ali os cálculos. 4x igual a 26 vezes 10. Então, a gente consegue ali descobrir que vai dar 4x igual a 260, vai passar dividindo 65%. A alternativa correta é a letra D. Olhando para as alternativas também, você poderia perceber que é um pouco mais que a metade, então a única opção teria que ser 65%, né? Porque a metade ali, né, seriam 20. Então tem outras estratégias que a gente consegue utilizar também. Avançando aqui, então, vamos efetuar agora, vamos realizar a questão 7, lá na página 110, para a gente poder finalizar a nossa última aula. Ana Paula registrou em uma planilha o consumo de água em sua residência no período de 4 meses. Analise. Então, tem uma tabela com os últimos 4 meses do ano, setembro, outubro, novembro e dezembro, e o consumo em metros cúbicos. A moda, a média e a mediana desse conjunto de dados relativo à pesquisa de Ana Paula são dadas respectivamente por. Então, vamos observar e a gente já vê na prática o que é cada um desses. Lembra que eu falei para vocês que a moda é o que está em evidência, é o que aparece mais vezes, né? Olhando para os dados, já percebo direto que a moda vale 16. Então, olhando para as alternativas, né, como ele pediu respectivamente, tem que começar pela moda, só teria uma única resposta, né, onde tudo ali seria coincidentemente 16, mas vamos rapidamente olhar como eu calcularia a média e a mediana nesses casos também. A média você teria que somar, né, 14 mais 16 mais 16 mais 18, e tudo isso você iria dividir por 4, tá? Quando você fizer essa soma, você vai encontrar em 16 também, porque é uma média aritmética simples. Basta somar os dados e você divide pela quantidade que você tem ali. Mas a mediana, quero aproveitar e falar aqui com vocês um pouquinho sobre isso. E numa quantidade de dados par, não tem 2 no meio, né? Aqui já está organizado, está ordenado do menor para o maior. E eu tenho 2 informações no meio. Quem seria a mediana nesse caso? A média entre esses dados. Como ambos são 16, a mediana ali vai continuar sendo 16, porque a média vai dar 16. Mas se fossem valores diferentes, você calcula a média, soma e divide por 2. Então, se por um acaso aparecer 2 elementos no meio, e isso acontece quando você tem uma quantidade par de informações, realiza a média e encontra quem está ali. Então, a alternativa correta é a letra A. Agora nós finalizamos os nossos encontros e até breve, quem sabe a gente se encontra por aí.